Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso curso. Tema da nossa aula de hoje, nova gestão pública, que é o gerencialismo, né? A gente já viu o patrimonialismo, a gente já viu a burocracia, a gente viu as reformas administrativas na década de 90, né, que ocorreram, né, com o PDRAE, que culminou também lá em 98 com a emenda constitucional 19, que aí essa emenda constitucional 19 trouxe chamada eficiência da administração pública, né? Introduziu o princípio da eficiência na Constituição, que até então não tinha. Aí nós colocamos uma série de mudanças que a gente vai falando aqui ao longo das aulas, beleza? Vem para a tela comigo. Vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, deixa aí seu e-mail. Importante que você me dê o seu feedback, que você me dê aí o seu retorno, se você está gostando das aulas, se você não está. Importantíssimo, tá? Vamos lá. Muito bem. A nova gestão pública, ou New Public Management, é um movimento que surgiu no final da década de 70, como reflexo da necessidade de mudança no modelo de atuação do Estado. Então, o que acontece, pessoal? O Estado ele era visto, o Estado ele era idealizado como um sistema, vamos dizer assim, né? Um conjunto de pessoas, de órgãos e recursos que foram idealizados para prestar serviços para a população. Então, o Estado ele deveria ser uma instituição em que, se eu preciso de educação, o Estado me dá, se eu preciso de segurança, o Estado me dá, se eu preciso de saúde, o Estado me dá, ou seja, o Estado tem que me dar tudo aquilo que eu necessito para viver, tá certo? Então, tudo aquilo que a iniciativa privada não me der, o Estado tem que me dar, ele é obrigatório, é o provedor universal. Só que esse modelo de Estado, no final da década de 70, ele começa a ruir. Por quê? Por causa da crise do petróleo que nós tivemos, né? A queda do preço do petróleo e as economias mundiais começam a entrar em colapso. As grandes economias começam a entrar em colapso e elas precisam modificar esse sistema de administração pública, tá? Então isso vem surgindo ao longo dos anos e há um ponto de ruptura no final da década de 70 em que requer dos estados, né, das administrações públicas, mudança na sua forma de atuação. Isso é a nova gestão pública, tá? Vem comigo para a tela novamente aqui, vamos lá. Olha só, então, na Segunda Guerra Mundial, né, final no 45, o mundo ele está destruído, ele gastou demais, e aí ele precisa melhorar, né, vamos dizer assim, a situação da população. Mas como fazer isso? Como melhorar a atual situação da população? Então, primeira coisa, o aumento do Estado, certo? Então, eu preciso criação de serviços, certo? Expansão de órgão, expansão de órgãos públicos, tá? Então, o Estado ele cresce para prestar esses serviços. Prestação de serviços ao cidadão, né? Então, tudo isso aqui, ó, que a gente está falando aqui, ó, culmina, né? Aí, requer que os órgãos públicos, né, busquem o aumento do gasto público, tá? E o surgimento do welfare state, o estado do bem-estar social. Então, o welfare state é um modelo de administração pública onde o Estado provém o bem-estar social da sociedade. Isso surge porque a Segunda Guerra Mundial veio, destruiu a Europa, destruiu o Japão, houve um gasto público excessivo com esse combate, com esse conflito, e a população ficou sem eira nem beira, como diz aqui no Nordeste. Então, o Estado começa a prover esses serviços, tá? Só que o que acontece, pessoal? Vamos para a tela aqui comigo, olha só. O que acontece? Né? Há uma crise econômica, baixas taxas de crescimento, ou seja, os estados já não conseguem mais crescer como antes, eles não conseguem mais desenvolver, a economia não gira mais, tá?
A crise do petróleo acaba com essa commodity e ela é a principal fonte de renda para muitos países. Escassez de recursos, ou seja, os estados estão quebrados pela guerra mundial, gastaram muito para se reerguerem e os recursos estão escassos. E aí, com isso, os estados não conseguem o quê? Investir, melhorar, produzir, gerar renda, gerar serviços, tá? Então, essa crise econômica fortalece, né, o desejo de mudança do Estado. Você tem uma crise social. Por quê? Porque como você não tem crescimento, como você tem escassez de recursos, o Estado não consegue investir, né, o bem-estar social ele fica prejudicado. Gente, o Estado ele não produz riqueza, ele expropria riqueza. Então, ou seja, o Estado ele retira da riqueza gerada pela sociedade os impostos. Então, ele não produz riqueza, ele retira. Então, ele vai retirando e chega no momento onde, se a economia não cresce, se as pessoas não estão consumindo, se as indústrias não estão produzindo, isso não gera impostos, isso não gera receita para o Estado, tá? E aí o Estado não tem dinheiro para gastar. E aí esse welfare state, esse bem-estar social, ele começa a entrar em crise. E você tem aí a crise administrativa. Por quê? Porque a burocracia, ela fica ultrapassada. Esse negócio de ficar só pensando em controlar meios, isso não dá certo. Eu preciso de certa flexibilidade. Então, ou seja, é uma via de mão dupla, pessoal. A economia está mudando, o Estado vai mudar e vice-versa, tá? Então, é um modelo ultrapassado, é um modelo lento e não atende às demandas atuais. Ou seja, há uma crise administrativa que, somada à crise econômica, somada à crise social, traz um prejuízo e requer uma mudança de postura. E essa mudança de postura vai ser oriunda onde? Lá na Inglaterra, né? Essa daí é a Margaret Thatcher, né? Primeira-ministra, conhecida como Dama de Ferro. E aí nos Estados Unidos, o Ronald Reagan traz a chamada, introduzem esse modelo chamado nova gestão pública, tá? Que aí, qual é a essência dessa nova gestão pública? A adoção de práticas do setor privado na administração pública. O setor privado, ele sempre foi mais eficiente que a administração pública. Mas por quê? Lógico, primeiro que o setor privado ele não existe para atender demandas sociais. Ele existe para atender as demandas próprias. Então, uma empresa, ela vai atender ela vai oferecer um produto, ela vai oferecer um serviço, mas para garantir o lucro dela mesma. E ela vai utilizar esse lucro com ela mesma. O Estado não. O Estado ele tem que direcionar todos os seus recursos para a sociedade. E como esses recursos são da própria sociedade, ou seja, a sociedade contribui com o Estado através do imposto e recebe através de serviço, devem haver muitas regras que regem a atuação do Estado. E ele acaba se tornando mais rígido, menos flexível, então não consegue se adaptar muito rápido às mudanças. O setor privado não, o setor privado ele está sempre querendo inovar e garantir a sua sobrevivência no mercado, aumentar e expandir o seu produto, o seu serviço. Então, nessa situação, o que o Estado busca? Né? O que a iniciativa privada vai buscar? Sempre está mudando, renovando, aplicando novos conceitos, estudando novas práticas, e a administração pública observa isso e puxa para si aquilo que dá para ser adaptado. Então, você tem, por exemplo, a gestão por processo sendo trazida para a administração pública, a ideia dos projetos, a administração orçamentária, o próprio orçamento-programa, que é oriundo do PIB-PBS, né? De uma empresa do setor privado, o orçamento-programa, que é incorporado ao setor público. Então, a nova gestão pública é o que, pessoal? É a incorporação
das melhores práticas gerenciais do setor privado para o setor público. Então, a Inglaterra e os Estados Unidos foram os pioneiros. Na Inglaterra deu mais certo porque a forma como o Estado inglês ele está estruturado favorece esse tipo de situação, né? Nos Estados Unidos também foi implantado, mas não com tanta eficiência como foi na Inglaterra. Tanto é que o melhor sistema de saúde e a moeda mais forte do mundo são ingleses, né? A libra esterlina e o setor e o serviço público, o serviço de saúde inglês, tá? Beleza, pessoal? Então vamos voltando aqui. Quais são as características que nós podemos associar relacionadas à nova gestão pública? Primeiro, redução de custos e busca de maior transparência. Então, a nova gestão pública vai buscar o quê? Gastar menos, tá? E apresentar, deixar bem claro quais são esses gastos que foram realizados dentro da sua gestão. Divisão das organizações burocráticas em agências separadas, cuja relação com o Estado se dá por meio de contrato. Então, o Estado, aqui no Brasil ainda não foi implementado de forma bem clara, mas aqui nós teríamos os contratos de gestão, ó. Se você já estudou direito administrativo, né, está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal, tá? Que o Estado ele garante a maior autonomia às agências reguladoras ou aos órgãos públicos mediante o estabelecimento de contrato de gestão, onde serão estabelecidas metas para esses órgãos alcançando essas metas, eles vão ter mais dinheiro, mais autonomia para atuar. Separação entre comprador e fornecedor dos serviços públicos, tá? Então, ó, isso aqui é importante, né? Isso aqui depois a gente vai ver lá em governo eletrônico, que o governo cria sistemas para justamente cadastrar esses fornecedores. Introdução de mecanismos gerenciais, busca pela eficiência e efetividade, porque a eficácia está lá na burocracia, então aqui é a eficiência e efetividade. Gestão por desempenho, ou seja, à medida que você vai se desempenhando, vai executando suas atividades, vai conseguindo impor, cumprir os seus objetivos, você vai conseguindo liberar mais recursos. Aumento da ênfase na qualidade do serviço público, buscando o quê, pessoal? A efetividade, tá? A mudança de realidade. O entendimento que o interesse público consiste na soma de interesses individuais, tá? Então, olha só que interessante, né? E aí nós chegamos nas 3 fases, né? Aqui, nas 3 fases da administração pública gerencial, né? Ou as 3 etapas de administração pública gerencial, tá? A primeira etapa é conhecida como gerencialismo puro, a segunda etapa como consumerismo e a terceira etapa é o PSO, ou Serviço Público Orientado, né? Orientação do Serviço Público para o Cidadão, o Public Service Orientation. Mas vamos ver como é como se deu cada uma dessas etapas para o gerencialismo, tá? O gerencialismo puro, que é a primeira etapa da nova gestão pública, ele surge como? Então, ele surge com a condição de investir através da redução de custos e aumento da eficiência. Então, ele surge lá no governo da Margaret Thatcher, que foi um dos primeiros governos a adotar. Então, no gerencialismo puro, pessoal, o que aconteceu? O governo já tinha aquela ideia central de melhorar a administração pública, mas ela estava quebrada. Então, como é que isso pode ser feito? A primeira coisa que a gente tem que fazer é angariar recursos e reduzir gastos. Então, se uma empresa está andando, vai mal pelas pernas, o que ela faz? Ela corta gastos, primeira coisa.
Então, no Estado é o mesmo princípio. O Estado ele vai reduzir custos e vai buscar meios de financiar suas atividades para se reerguer, para se aparelhar para prestar esses serviços, tá? E aí ele vai enxergar lá no seu cidadão, quem vai me financiar é o cidadão, são os pagadores de impostos, tá? São os contribuintes. Então, algumas ações devem ser tomadas aqui no gerencialismo puro, para que o Estado consiga minimamente prestar os seus serviços de forma eficiente e efetiva, tá? Vem comigo para a tela. Então, vamos lá. Então, se o objetivo era investir através de redução de custos e aumento da eficiência, o que ele fez? Buscou a privatização de atividades que não eram interessantes para ele. Redução de cargos públicos, ou seja, aqueles cargos lá que a gente já comentou, né? Não vou colocar gente para trabalhar aqui comigo, que é de motorista, de limpeza, eu vou contratar isso daí, vou deixar para cargos públicos somente para os cargos realmente necessários, tá? Desregulamentação da economia, tá? E estabelecimento de objetivos para cada setor. Isso aqui é importante, porque isso aqui favorece o surgimento de novas empresas. Ok? E o estabelecimento de objetivos, ou seja, gestão por desempenho. O que a administração privada já adota, né? Administração por objetivos. E aí esse cidadão é visto como financiador ou simplesmente taxpayer. Então, nessa etapa do gerencialismo, da nova gestão pública, o gerencialismo, o cidadão é visto como um pagador de impostos. Beleza? Só que, pessoal, não é legal, né? Você só dá dinheiro para o Estado, né? Então, vai chegar no momento onde isso vai ser cobrado. E aí nós entramos na segunda etapa da nova gestão pública, que é o consumerismo. Ou seja, o cidadão ele não é visto como financiador, ele é visto como um consumidor, como uma pessoa que está pagando o imposto e quer de volta os seus serviços. Isso é bem claro, pessoal. O consumerismo é uma relação de consumo. Eu pago para ter o serviço. Então, nessa etapa da nova gestão pública, nessa etapa da administração gerencial, nós temos uma visão de que, ora, é nada mais justo de que o cidadão que contribui, ele possua em troca um serviço adequado. A qualidade tem que ser prestada de forma adequada. Isso é o consumerismo. Vem para a tela comigo para a gente ver como é que funciona isso aí. Olha só. Então, o consumerismo. Havia uma excessiva preocupação com redução de custo e aumento da eficiência. Só que não havia preocupação sem haver, preocupação com a qualidade dos serviços e com a efetividade. Então, o pessoal aqui, a galera estou pagando imposto, mas e aí, cadê a educação? Cadê a saúde? Cadê a segurança? Cadê a instalação aqui que tem que estar um brinco quando entrar? O que faltava no modelo era a visão de que os serviços deveriam ser prestados com qualidade e com foco nas necessidades do cliente e não com base nas necessidades da máquina pública. Então, ou seja, o Estado ele deveria prestar seu serviço e angariar recursos, mas com focado no que o cidadão quer, no que o cliente, né, como ele bota aqui, cliente, entre aspas, é o cidadão. Aí você tem, descentralização da decisão. Né? O foco agora, então, não é a decisão, não é a necessidade do cliente, não é trazer para ele o melhor serviço possível,
Então a gente vai descentralizar a decisão, vai jogar a decisão onde nos órgãos, né, nas atividades, estejam mais próximos ao cliente. Tá? Paradigma cidadão-cliente, como a gente está falando aqui, né? Afinal de contas, o cidadão ele é visto como consumidor, então ele tem o dever, ele tem o direito de exigir, né, uma qualidade mínima possível para o serviço público. Então, o foco volta-se para a qualidade, para atender a satisfação do cliente, ou simplesmente a satisfação do cidadão, que é como ele é visto como um consumidor dos serviços que estão sendo prestados. Beleza? E aí nós chegamos à nossa última etapa, que é o PSO, que aí é uma evolução dentro da administração pública gerencial, onde o cliente passa a ser visto como um cidadão, ou seja, ele é um titular de diversos direitos e deveres que vai exigir do Estado a consecução desses direitos. Então aqui, pessoal, o que nós temos, na verdade, é o quê? É o cidadão falando assim, ó, mais do que um simples consumidor, mais do que uma pessoa que paga o imposto e quer um retorno, eu quero participar das decisões, eu quero prestação de contas, eu quero saber se o remédio lá que foi comprado para o hospital, lá no hospital público, ele foi comprado no preço que seja condizente, certo? Eu quero escolher os governantes, eu quero escolher onde o meu dinheiro tem que ser alocado, eu faço parte desse Estado. Então isso é o que é o PSO. Então você vê você consegue, não sei se vocês conseguem, né? Quando eu estudei isso, para mim ficou bem nítido, que como a evolução das fases do gerencialismo são interessantes, né? Você paga um imposto, beleza, o Estado existe, mas ele está quebrado, vamos ajudar o Estado. Agora, eu vou exigir que o Estado me dê alguma coisa, e quando o Estado começar a me dar esses bens e serviços com qualidade, eu vou exigir um aperfeiçoamento constante. Eu vou participar dessas decisões, eu vou participar das atividades, da escolha da despesa, da alocação do gasto público, da prestação de contas. O Estado tem que atender todos. Então tem que se atender aqueles que estão vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, crianças, idosos, pessoas com deficiência que precisam de acessibilidade, né, em órgãos públicos, em cargos públicos, no mercado de trabalho. Então todas essas atividades estão ligadas ao PSO. Ou seja, o cidadão, ele é uma peça importantíssima dessa máquina estatal. Ele é o que dá um start, é o que vai cobrar no final. É ele que dá o dinheiro e é ele que vai exigir o retorno. É ele que dá o dinheiro e vai exigir onde vai ser gasto. Ele vai falar assim, eu quero que seja gasto aqui, eu quero que seja colocado lá. E aí o Estado ele começa a se municiar, vamos dizer assim, a se preparar para a prestação desses diversos serviços, dessas diversas demandas de participação. E aí vem o orçamento participativo, vem o governo eletrônico facilitando isso, vem a prestação de contas, os órgãos de controle, tudo isso é pensado nessa última etapa do gerencialismo, beleza? Então, tudo isso a gente tem que perceber aqui. Vem para a tela comigo. Então, o que a gente vê aqui, ó? Equidade, né? Então, por exemplo, das diversas camadas sociais, ok? Então você tem os ricos, classe média, classe baixa, negros, brancos, índios, tá? Isso é o PSO, tá? Justiça, garantir a equidade e a justiça. Transparência, olha aí, o accountability de novo, ó. Ok? Olha, escrevi, mas ele apareceu aqui, né? Participação social nas decisões, olha que interessante. No controle. Então, é o chamado accountability societal ou social, tá? Então, pessoal, o PSO são todas essas atividades que nós estamos, são todos esses conceitos
envolvidos aqui que a gente viu dentro da administração pública, equidade, justiça, participação social, prestação de conta, transparência nos gastos públicos, transparência nas decisões, nos processos decisórios, ressalvado ali, né, alguns casos, ou seja, a publicidade e transparência, elas são ferramentas importantíssimas para garantir o PSO, tá? Beleza, pessoal? Então é isso daí que a gente precisa saber sobre a nova gestão pública, entender como funciona. Os detalhes, os meandres dessa nova gestão pública, como isso se deu, as principais características e tudo, a gente vai ver a partir da próxima aula na resolução de questões. Então, o nosso curso ele vai ser focado dessa forma. A gente vai ter uma parte teórica, entender como é que funciona o processo, e o aprofundamento vai ser o quê? Vai ocorrer nos comentários das questões. Por isso eu trouxe muitas questões para nós aqui, para que a gente possa resolver. As questões são focadas nas 4 principais bancas, né? FCC, FGV, ESAF e SESP, mas volta e meia pode surgir aqui questões de outras bancas para aumentar o volume de questões aqui em determinado tema. Beleza, pessoal? Então é isso, eu aguardo vocês na próxima aula, que a gente vai iniciar a resolução de questões sobre os modelos de administração pública e a evolução da administração pública brasileira. Até a próxima aula!